Libertos pela Graça, parte 3. Estamos estudando Colossenses, capítulo de número 2, versículos 6 a 8. Estamos estudando estes versículos e aprendendo algumas lições que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Colossos de como manter a mente do cristão livre, saudável de falsas doutrinas, falsos ensinamentos e assim poder desfrutar de um evangelho verdadeiro, genuíno e colocar em prática esse mesmo evangelho. Nós aprendemos no vídeo anterior a primeira lição, a primeira responsabilidade que o cristão ele tem, a primeira ação que ele precisa fazer para que a sua mente permaneça livre, permaneça saudável, vivendo, transmitindo, testemunhando um evangelho saudável. E se encontra exatamente no versículo de número 8. O apóstolo Paulo diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Então, a primeira responsabilidade é a preservação da sã doutrina. Tenham cuidado para ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Doutrina saudável sempre nos conduzirá a uma vida sã. Hoje falaremos sobre a segunda responsabilidade, nossa, responsabilidade do cristão, para que possamos preservar a nossa mente livre. Versículo 8 também, o apóstolo Paulo diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize. Então a segunda responsabilidade é exatamente a atenção, cautela. Ele traz aqui a atenção, o cuidado, como um sinal de alerta para a igreja. Para quê? Para que ninguém os escravize, ou seja, um alerta com quem nos transmite a mensagem do Evangelho. Nós precisamos conhecer de fato a motivação de quem nos transmite a mensagem do Evangelho. Apóstolo Paulo, ele revela no versículo 2 deste mesmo capítulo sinais da sua motivação. Olha só, versículo 2: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então a primeira motivação de Paulo era fortalecer o coração dos seus ouvintes. Ele diz: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Então a ideia aqui é fazer com que uma pessoa seja capaz de enfrentar a vida com confiança e coragem. A segunda motivação de Paulo era ver a igreja unida em amor. Ele diz assim, estejam unidos em amor. O que é impossível para o amor? Me responda se você for capaz. A terceira motivação de Paulo era o desejo que a igreja alcançasse pleno entendimento. Ele diz assim no versículo: estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. O desejo de Paulo é que não houvesse sombras de dúvidas sobre a sã doutrina. Por isso ele se esforçava, ele se preocupava, ele escrevia cartas, ele visitava igrejas. Porque o desejo do seu coração era trazer discernimento aos seus ouvintes. Ele não enganava, ele não usurpava, ele não era interesseiro, ele não visava benefícios próprios, mas o desejo do seu coração era que a igreja entendesse a mensagem da cruz. A quarta motivação de Paulo era Cristo. Ele diz assim: a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Apóstolo Paulo amava a Cristo de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E por isso ele falava sobre Cristo para a igreja de forma clara e objetiva. O objetivo de Paulo não era escravizar ninguém, mas libertar os cativos.